Não bote fogo na mata, que a mata tem morador. Não bote fogo na mata, que a mata tem morador. Quem mora na mata Jandira, Jurema foi quem mandou. Quem mora na mata Jandira, Jurema foi quem mandou. Os rios do Cerrado, responsáveis por boa parte do abastecimento hídrico e da geração de energia elétrica do Brasil, perderam mais de 15% de sua vazão de água por causa do desmatamento e das mudanças climáticas entre 1985 e 2022. O agronegócio é isso, né? Enquanto um grupo pequeno aí se enriquece à custa da saúde dessas pessoas, e principalmente na saúde das mulheres, né? Que são muito mais afetadas aí pelo agronegócio. Enquanto as atenções do mundo se voltam à Amazônia, o Cerrado é visto por alguns pesquisadores como o bioma mais ameaçado do Brasil e talvez do planeta. A saída para essa crise é a agroecologia. A gente não quer se adaptar às mudanças climáticas, mas que a gente quer enfrentar o modelo de desenvolvimento. Assim, que a gente quer tratar as causas, a gente não quer mitigar os efeitos. A gente tem tratado essa questão com uma radicalidade necessária de quem quer garantir sua própria vida. Começa agora o segundo episódio da série Mulheres do Cerrado, diálogo sobre clima e sistemas alimentares. Nova parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve, pessoal! Um ponto que conecta todos os episódios dessa série é trazer à tona como a crise climática, o racismo ambiental e o agronegócio atravessam os corpos das mulheres em seus territórios. E para isso, a cada episódio, vamos ouvir mulheres que estão na linha de frente da luta pelo bem viver. Nunca é demais lembrar. Recentemente, o Cerrado se tornou um dos biomas mais devastados do Brasil, com 50% de sua vegetação nativa já perdida, principalmente para soja, milho, algodão e também para pastagem. Essa conjuntura de destruição do bioma se soma ao cenário de profundas desigualdades e ameaças aos territórios dos povos e comunidades tradicionais. E são as mulheres do campo, das florestas, das águas e das periferias das cidades as que mais sofrem. Elas ocupam papéis centrais em suas comunidades, desempenhando funções de liderança comunitária e política, além de trabalhos relacionados à questão do cuidado de suas famílias e do trabalho cotidiano nos roçados e em outras ocupações para garantir a renda familiar. No episódio de hoje, falamos sobre o enfrentamento a esses problemas. Mas falamos também sobre resistência e esperança, trazida sobretudo pela sabedoria de mulheres que já trabalhavam o bem viver e a agroecologia muito antes de virarem termos conhecidos. Cabe aqui o reconhecimento da contribuição das mulheres na promoção dos sistemas alimentares. São as mulheres as responsáveis pela manutenção dos conhecimentos ancestrais e tradicionais de manejo e uso da biodiversidade de sementes, animais e plantas medicinais. Conversamos com Joyce Silva, educadora popular e dirigente nacional do MST do Tocantins, e Arilene Martins, da coletiva Pretas de Angola, de Goiás. Elas irão nos contar como enfrentam o racismo ambiental e as desigualdades de gênero e como as mudanças climáticas agravam a situação. Meu nome é Arilene, sou educadora popular, sou mulher quilombola, mãe de uma menina linda chamada Mariana, e moro em Goiânia. Minha família, né, vem do Quilombo Cedro, de Mineiros, Goiás. Também participo de alguns espaços aí, coletivos, né, da coletiva Pretas de Angola, também componho uma cooperativa de tijolos ecológicos, participo de um outro espaço chamado Cajueiro, que trabalha com formação, pesquisa e assessoria em juventudes.
E aí a gente atua junto, coletivamente, em rede, com vários outros grupos, né, em Goiás. Então, peço licença aos meus ancestrais. E eu sou Joyce, né? Eu sou militante do Movimento Sem Terra, do MST. Estou atualmente na direção nacional pelo estado do Tocantins. E eu sou educadora popular, lá do Bico do Papagaio, lá das terras de Josimo, de Dona Raimunda, das terras da guerrilha, né? Desse povo que é banhado pelo rio Tocantins, mas também é banhado pelo rio Araguaia, e que sente o coração tremular, ritmado com as palmeiras de babaçu, as folhas, né, as nossas palhas, mas também ritmado com a bandeira do povo sem terra, a nossa bandeira vermelha, né? Eu sou um bandista, a minha resistência, ela também vem da minha fé, ela também vem da minha ancestralidade. Eu queria começar perguntando para a Arilene, quando você está, enfim, olhando para o seu território, né, onde você convive, né, apesar de agora você tá na cidade, as suas raízes são no território, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente de que forma o racismo ambiental e também fundiário aparece no dia a dia da sua comunidade. Então, como eu disse, né, venho de um espaço, de um território quilombola, e atravessa de várias formas. E os nossos corpos, né? A pergunta era um pouco sobre nessa área, como é que tudo isso atravessa os nossos corpos. O racismo, ele afeta diretamente as pessoas que estão à margem da sociedade, né? Então, as mulheres e o povo negro foi ao longo da história esse povo que foram atravessado por várias violências, né? E o racismo ambiental, essa ponta, essa flecha primeira que nos afetaram, né? Que nos expulsaram, tiraram o direito de a gente ter esse acesso à terra, principalmente, né? E tirando esse acesso à terra, ele tira o acesso à vida das pessoas, né? No campo e na cidade também, né? Que nos expulsaram, inclusive, do campo para a cidade hoje, né? Hoje nós estamos aí espalhados por vários locais, além de não estar mais no nosso território, como você dizia, sair do território para vir para a cidade, assim são várias de nós que viemos, que não estamos no território por conta desse racismo, né? Então, lá a gente não tem oportunidade de estudar, na maioria. Eu estou hoje próximo ao Tocantins aqui, próximo a Goiás, no interior de Tocantins, mas bem do ladinho dos territórios Calunga. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, passei em outros quilombos que são calungas. E aí, quando eu venho para cá, eu venho conversando, parando na beira da estrada e conversando com as pessoas que estão ali, que são calungas. Então, olhando como vivem hoje, né, essas pessoas. Então, desprovida de vários direitos, né? Mesmo estando nos territórios, então não chega educação de qualidade, não chega uma energia de qualidade, não chega água potável, saudável, por mais que estejam banhados de rios, estão atravessados pelo agronegócio, por exemplo, que é um dos temas nossos aqui, né? Pelo agronegócio, e que aí a gente sabe o que tem por trás de todo o agronegócio, né? São os agrotóxicos, então nós somos atravessadas aí por vários outros poderes que não nos permite ter uma alimentação de qualidade, ter acesso à educação e de tantas outras questões, né? Então, são faltas de direitos que a gente vê que é por conta do racismo, né? Então, são comunidades totalmente desprovida de recursos financeiros e de tantos outros por conta da cor da pele. Uhum. Bom, e Joyce, quais são as principais lutas e necessidades das mulheres do seu território? E o que é mais urgente diante de um cenário de crise e colapso climático ambiental, né? Primeiro, eu quero iniciar dizendo que o pilar que sustenta a fome no Brasil é o agronegócio e que nós temos uma saída que é a reforma agrária, né? E aí eu queria dizer para vocês, né, que estão nos ouvindo, que para nós mulheres sem terra, o território ele é uma extensão do nosso corpo, né? E dizer que aqui no Cerrado, quando o correntão, eu imagino, e eu sei que na Amazônia também, mas aqui no Cerrado, quando o correntão
ele vem destruindo as nossas árvores, cada árvore que vem destruindo é um sonho de uma mulher, né, que é jogado ao chão. E cada pedacinho da terra que é morta pelo veneno, né, uma parte de nós que vai embora. E aí, assim, para as mulheres sem terra, eu, né, estou aí no estado inteiro, enquanto militante, e aí todo território que você chega é um relato diferente, né, de como que o agronegócio ele vai destruindo a nossa vida, né, que da gente não poder mais plantar, né, porque quando a gente conquista a terra, existem várias outras coisas que precisam ser conquistadas, mas que a gente não pode mais nem ter o direito de plantar, porque o tal do veneno, ele vem e destrói tudo, né? Posso entrar um pouquinho aí no da Joyce? Claro, à vontade. Então, é isso, né? Eu acho que o agronegócio é isso, né? Enquanto um grupo pequeno de produtores aí enriquece muito, à custa inclusive da saúde da população ribeirinha, da população indígena, né? E das pequenas comunidades, dos pequenos produtores aí que a gente tem garantido que, principalmente os quilombos, os pequenos agricultores, que são a maioria negros, que são pequenos agricultores, né? Então, enquanto um grupo pequeno aí se enriquece à custa da saúde dessas pessoas, e principalmente na saúde das mulheres, né, que são muito mais afetadas aí pelo agronegócio por conta da grande quantidade de venenos que jogam nos rios, matando os rios. Ontem a gente foi aqui num córrego aqui próximo, o Rio Palmas, é um rio imenso, né? Mas aí a gente vê o quanta destruição ao redor desse rio, né? Quanta poluição dentro desses rios, né? Então, o que garante mais aí, eu acho que o que garante a sustentabilidade desse planeta que luta contra e que coloca esses corpos, né? Que a gente não faz, a Joyce trouxe muito bem aí, que a gente não faz essa diferença do território corpo e do território geográfico que a gente vive. Então, acho que é muito doído ver as nossas hortas, os nossos quintais sendo agredidos, né, sendo invadido por esse agronegócio que só vem matando a cada dia mais, né, o nosso modo de ser, de cuidar da terra, né? Esse modo tradicional de viver e de plantar, que a gente planta para comer, para a gente e para as outras pessoas comerem, né? Então, eu acho que é muito ruim ver essa agressão aos nossos corpos territórios, nossos corpos geográficos. Sim, e pensando justamente nessa questão corpo-território, né? E também acho que tem uma discussão aí que a Campanha Nacional em Defesa do Cerrado traz também, que é o direito à natureza, né? Se a gente pensar que o clima já não é mais o mesmo, né? E quem está lidando ali no território consegue perceber as mudanças, eu queria ouvir de vocês um pouco o que no dia a dia fica claro que já tem uma interferência, né? Porque a gente sabe que a natureza é cíclica, né? E aí a gente também pode incluir a natureza da mulher também, né? Tem essa coisa de ser cíclica. E como é que essas mudanças no clima têm afetado o dia a dia das comunidades nos territórios, né? Como é que isso impacta, sobretudo, a vida das mulheres, que são, como sempre, linha de frente nisso, né? Na busca da água, no cuidado na produção do alimento, no cuidado e reprodução da família. Acho que a gente pode começar com a Arilene, mas eu também queria ouvir a Joyce. Sim. Então, Bia, eu acho que é isso, né? O impacto ele é imediato, né? A crise climática que a gente tem discutido aí agora para a COP30, né? Inclusive, e a gente nunca parou de discutir e sentir isso diretamente, né? Então, se o mundo está agora discutindo a questão da COP30, essa crise climática, nós já sentimos desde quando fomos tirados de tudo isso, né? Desde o início da escravidão, por exemplo, né? Que a gente discute essas questões que é nítido para a gente
que essas questões já vêm afetando os corpos, né? Principalmente das mulheres negras, indígenas, mulheres camponesas que vivem aí, né? A gente sabe que a crise climática, elas não são iguais, não afeta igual para todo mundo, né? Então, ela afeta primeiro as mulheres, e principalmente essas mulheres que a gente está falando, né? As mulheres negras, indígenas, ribeirinhas, camponesas, né? Então, elas afetam primeiro essas mulheres, né? Que sentem, né, esses efeitos mais na pele mesmo, no dia a dia, né? Através da seca mesmo, que a gente aí não dá conta de ter outro modo de vida, não consegue sair do seu território para viver outros modos de vida, né? Então, a seca é uma delas, né, que dificulta aí o plantio, as enchentes que chegam e já devasta primeiro as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, né, os indígenas. Então, a seca, elas afeta primeiro essas mulheres, né, principalmente essas mulheres, né, destrói as casas de quem está às margens dos rios, né, a gente viu aí, principalmente mais nitidamente aí no sul, como quem chegou primeiro, essa questão da enchente no sul, foi as comunidades empobrecidas, né, que chegaram primeiro, que derrubaram primeiro suas casas, né, contaminando aí também, com isso as enchentes contaminam os rios, né, e impedem mesmo a sustentabilidade, impede a vida dessas mulheres, né, que moram à margem dos rios. Eu acho que é muito isso, né, então chega primeiro nas comunidades empobrecidas, né? E as mulheres é as mais afetadas, que sustentam a maioria aí, que sustentam os seus lares, né? E que preocupam mais com isso, e principalmente a saúde das mulheres, né? Então, as mulheres inférteis, as mulheres que não conseguem nem amamentar mais seus filhos por conta das questões climáticas. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para trazer, mas tem muitos outros fatores, né? Que é trazido aí pela questão climática. Primeiro que tem muita coisa que fica muito nítida, né, no nosso dia a dia. E aí, se for, esses dias a gente estava num território, e aí, assim, a falta de chuva é uma desgraça para o povo, né? Porque como é que a gente planta se não tem chuva, né? E aí, assim, não tem o que comer. Se não tem como plantar, não tem o que comer, né? E aí, agora, as chuvas fortes, né? Aí a falta de chuva e as chuvas fortes. Nesses dias começaram aí as primeiras chuvas aqui no estado, e uma das coisas que a gente ficou todo mundo desesperado foram os ventos, né? E aí, assim, isso tem um porquê, não tem mais árvores, né? Então, assim, o vento ele chega forte, e aí é um desespero danado, porque quando o vento vem, arranca o telhado das casas, né? No caso dos acampamentos, arranca as lonas, e o desespero do povo de não saber, né, dessa insegurança de não saber como é que vai ficar a noite, onde que os filhos vão dormir, né, no nosso caso, que somos mulheres, tem tudo isso, né, a gente tem uma responsabilidade maior sobre a família, então, onde que meu filho vai dormir? Né, teve chuva aí que levou lona de barraco aí a quase 2 quilômetros de distância, né, situação desesperadora, muitos raios caindo, né, e aí, assim, geralmente as mulheres, elas estão sozinhas em casa. E aí a gente eu fico imaginando assim o desespero que foi, né, nesses últimos dias. E aí, aqui no Tocantins, né, no Bico do Papagaio principalmente, houve um período aí, acho que 2021 para 2022, tiveram umas enchentes, né? E aí nós tivemos alguns territórios que foram impactados de forma mesmo direta, assim. E aí tem um acampamento Padre Josimo lá no Bico do Papagaio, que a galera perdeu tudo, sabe? A chuva veio, carregou tudo, a produção que tinha guardada, né? O povo perdeu as sementes, e aí, assim, cara, é desesperador, porque você não saber o que você vai fazer no próximo ano, né? Tipo, você não tem semente para plantar. E aí, assim, a gente, por mais que tenha esses bancos de semente, mas tem coisa que você guarda, e aí eu sempre gosto de dizer que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer com muito afeto, né? Então, tiveram pessoas que perderam sementes, que perderam plantas que foram aí passando de geração em geração. E aí eu penso que isso é o que é nítido, e sem contar no diacho do calor, né? A quintura é um negócio absurdo por aqui. Vou muito na linha do que a companheira Arilene fala, que é o tanto que isso tem um impacto muito mais forte na vida das mulheres, né? Porque nós estamos ali
E aí, além de cuidar da roça, nós temos que cuidar da casa, temos que cuidar da cozinha. E aí você se mistura com fogão de lenha, você se mistura com o calor do fogo, porque tem que alimentar a família, porque tem que alimentar quem está trabalhando na roça, porque tem que se alimentar também, né? A gente não tem como falar desses impactos sem falar disso tudo e sem falar de como que mudou, né? Antigamente a gente tinha as estações bem definidas, tinha o tempo que você já sabia o dia de plantar, e aí você ia lá, plantava, a chuva vinha, os trem crescia. Agora não tem mais chuva, e quando as coisas crescem, o diacho do veneno vem e acaba com tudo. Então, assim, olha, as coisas não estão fáceis, não. E aí, assim, quem está nessa região aqui do estado, que é mais cerrado, né, que acho que de Couto, Magalhães, para cá, como nós diz, subindo, o povo diz que é descendo, mas nós segue o curso do rio, né? E o rio desce. Então, subindo, o trem tá feio. E quando você desce, que você vai para a Amazônia, a situação é a mesma coisa. Uhum. Joyce, eu queria te perguntar se você se reconhece vivendo situações de racismo e como que isso se manifesta na prática, né? Seja na luta pela terra, pelo acesso à água, ou no cotidiano da vida e das lutas no seu território. Certo. Eu penso que a Arilene, ela vai saber responder essa pergunta muito melhor que eu, mas, assim, infelizmente, eu sou uma menina que nasceu sem cor porque eu nasci em um país sem memória, como diz o poema, né? Então, eu sou filha de uma mulher negra, né, mas que nasci com a pele não tão retinta assim. Mas, olhando para as nossas mulheres dos territórios, e 90% são negras, né? E aí eu penso que é importante demais dizer isso. A Arilene já trouxe isso na fala dela, né, das mulheres do campo também. E 90% dessas mulheres são negras, né? A gente percebe demais o tanto que isso tem impacto. Porque o que acontece? Para além da luta contra o latifúndio, né? Contra os latifundiários, a gente luta contra o Estado, né? E o Estado, ele é, assim, racista, e é preciso colocar isso. Então, quando se fala da luta pela terra, a maioria das mulheres que estão ali na linha de frente, elas são negras e elas sofrem muito com isso. E aí, eu particularmente, eu lembro de uma certa, né, de uma certa ocasião que aconteceu comigo. E aí teve uma moça que falou exatamente isso. Ela disse, olha, se tu fosse retinta, tu sentiria isso muito mais. Então, assim, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu queria muito deixar essa pergunta para a Arilene responder, porque eu acho que ela vai ter muito mais propriedade, e eu penso que é importante a gente também, em alguns momentos, né, colocar isso. Boa, Joyce, boa. Mas então, eu acho que é isso mesmo que a Joyce traz, né? Eu ouvi uma escritora essa semana, que eu não me lembro o nome, que eu tenho visto muitas falar, que tem uma diferença assim, entre o povo preto, a população preta, né, que vem aí a população preta e a população negra, né? Então, Joyce, eu tenho uma filha que tem a pele clara, assim como a Joyce, cabelo crespo e a pele bem clara, porque meu companheiro é branco, né? Então, hoje a população tem pretos e tem negros, então tem muita essa diferença da cor da pele e da cor de onde você vem. Mas o importante é que nós viemos da raça negra e a gente luta por o reconhecimento da população negra no país, né? Então, a gente está aí com a marcha das mulheres negras. Então, não importa que sua pele seja mais clara ou seja mais retinta, mas a gente sabe que a população que tem a pele retinta, ela sofre muito mais isso na pele, né? Ela é menos reconhecida, ela é menos aceitável nessa sociedade racista que a gente tem. Mas o importante é dizer isso, Joyce, mesmo. Nós somos uma população que vem desse lugar do racismo, né? E é contra esse racismo que a gente quer lutar. E quando a mulher preta ou negra se levanta, sofre um racismo, é uma sociedade inteira que ela está ofendendo. Não importa se fui eu que tenho a pele escura, retinta, que sofreu racismo, mas que a Joyce, que é negra, reconheça isso, reconheça que há um povo todo
que está sofrendo contra isso. Então, o racismo ele é cruel com a população negra. Ele faz com que uma pessoa atinja uma pessoa. Se ela atinge uma pessoa, não é só a Arilene que está sofrendo, tem toda uma população atrás de tudo isso, né? Então, o que a gente está trazendo aqui é essa visibilidade do racismo enquanto o racismo que afeta toda uma sociedade, toda uma comunidade, todo um povo que é preto, né? Então, acho que é por aí mesmo, acho que a gente quer discutir, né? Então, seja da pele mais clara, da pele retinta, a sociedade tem que reconhecer que tem um racismo e que a gente está lutando agora pelo reconhecimento dessa sociedade que é a base, né? Que é a base da sustentabilidade, né? Que é a base que preserva o meio ambiente. É essa raça que está aí lutando para que que a gente não seja afetada. E aí, quando a gente tem usado dizer aí que quando uma mulher negra se levanta, toda a sociedade beneficia com isso, né? Se a gente está lutando contra o racismo, toda a sociedade brasileira se beneficia com esse reconhecimento e com essa luta, se beneficia com os benefícios que vêm dessa luta. Perfeito. Eu acho que a Coalizão Negra por Direitos tem uma contribuição muito fundamental nesse sentido, que com o racismo não tem democracia, né? Então, eu acho que é uma questão que diz respeito a todos. A gente colocou esse ponto porque, trazendo para o contexto de territórios, a gente amplia para a questão do racismo ambiental, né? Que é justamente isso, são as pessoas que não estão impactando o meio ambiente, são as que, por outro lado, são as que mais sofrem com essas mudanças climáticas, né? Então, tem esse conceito do racismo ambiental justamente por essa exclusão. E quando a gente vai olhar os povos do campo, a gente também não pode esquecer que os povos indígenas também são povos racializados, então também sofrem esse racismo. Acho que é importante pontuar por que a gente colocou essa questão. E aí, quando a gente intersecciona com a questão de gênero, a coisa fica mais complexa ainda, porque mesmo quem, porventura, sai do território expulso por conta de todas essas pressões que vocês já citaram, o agronegócio, o agrotóxico, a falta de regularização dos territórios, são as mulheres também que vão sofrer nas periferias das cidades vários outros impactos dessas mudanças climáticas, né? A gente vê enchentes e outras questões, falta de acesso a direito, enfim. Só para a gente ampliar um pouco o debate aqui. Mas a gente está caminhando aqui para o fim dessa conversa, e a gente queria ouvir vocês também num ponto que é bem importante, porque apesar de tantos desafios, né, a gente sabe que as comunidades sempre encontram caminhos de resistência. E eu queria ouvir de vocês quais são as formas que vocês encontraram para garantir a vida e a permanência nos territórios, ou ainda levar o território de vocês na luta que vocês travam, mesmo quando não estão no território, né? Joyce, quer começar? Posso. Eu acho que a saída para essa crise é a agroecologia. Porque nós estamos falando não é só do plantar sem veneno, né? Nós estamos falando dessas relações emancipadas, né? Dessas relações saudáveis. Não existe agroecologia se uma mulher é agredida, não existe agroecologia se tem qualquer tipo de violência na produção. Então, assim, eu acho que a saída para essa crise é a agroecologia, né? E aí, assim, para além desse direito à terra, ao território, e eu volto a dizer o que eu disse lá no início, do território enquanto extensão do nosso corpo, né? Então, se você tem a terra, se você tem o território, você tem vida, né? E se você produz de forma agroecológica, você também tem vida. E aí exatamente essa discussão, né? Que a agroecologia, que você vai para a luta, né? Que você faz mobilização, né? Que você vai para as marchas, que você se organiza, que você cria grupo de mulheres no território para falar dos problemas, e aí ali a gente encontra soluções, né? Que você encontra solução também com a economia solidária, né? Que também perpassa pela agroecologia. Então, assim, eu acho que se a gente for falar das formas que a gente encontra para a saída disso tudo, eu penso que é um pouco de cooperativismo, né? Eu acho que essa união das mulheres
de todas as mulheres, né? Das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, das mulheres camponesas, ribeirinhas, né? Desses povos do campo, das águas e das florestas, dessa união para que a gente saia aí dessa crise, desse desespero, que não somos nós que estamos causando, né? Que a gente é mais que somos os mais afetados, né? E aí eu penso que quando a gente trata disso tudo, a gente vai direto, né? Acho que hoje nós estamos aí no centro do mundo, e aí eu falo enquanto Estado também que está na Amazônia Legal, né? Nós estamos no centro do mundo, aí, e aí tem a COP que vem, e aí, né, tem toda essa discussão, mas que foi pensada de uma forma para não nos caber, né? E que a gente segue construindo outros rumos, e a cúpula dos povos, né, é uma dessas construções, onde a gente vai falar dos nossos problemas, mas a gente vai tentar encontrar encaminhamentos, tentar encontrar soluções. Acho que a Joyce traz muito bem essa questão de uma das formas, é a própria agroecologia, né? Que tem dado visibilidade, eu acho que a sociedade tem dado muita visibilidade no conceito agroecologia, mas não tem dado visibilidade de quem são essas mulheres ou essas pessoas que têm garantido a agroecologia desde sempre, né? A agroecologia não é um conceito que a gente traz de agora, né? Mas o conceito em si, pela sociedade, ele tem tido visibilidade nos últimos tempos, mas a gente traz isso muito nítido com a gente desde o princípio, né? Que são as mulheres, principalmente as mulheres pretas, pequenas comunidades, que garantem essa agroecologia, né? Que garante essa sustentabilidade do planeta desde sua origem, né? Como as construções, né? A resistência das mulheres, principalmente das mulheres pretas, que vem desse lugar da importância dessa relação com as pessoas e relação com a natureza, sabe muito bem como é que a gente tem feito isso, né? Então, garantir um plantio sem agrotóxico, a gente tem feito isso muito nos nossos territórios, nos nossos quintais, onde a gente está, né? Que hoje o nosso território foram tão agredido, tão diminuído, que virou quintal, né? As nossas roças quase está um quintal pequeno, né? Mas a gente tem garantido esse plantio sem veneno, né? Com a agroecologia aí, como bem traz a Joyce, né? E também nessa união, né? Nessa garantir as nossas cultura popular dentro dos nossos territórios é muito importante, né? As nossas rezas, mesmo que eu não venho de terreiro, mas garante uma reza de um terço, que é importante para a nossa espiritualidade, então é garantir essa coisa da espiritualidade circular, que garante as nossas vidas nos territórios, né? Além dos plantios, da preservação das matas ciliares na beira dos rios, garantir o nosso modo de ser, com a nossa cultura popular, a capoeira, as danças de roda. Então, tudo isso é importante para a nossa resistência, a nossa sobrevivência no Cerrado, nesse território que é o Cerrado goiano, que tem uma cultura capitalista muito forte, né? Então, a gente enfrenta tudo isso, garantindo com que o nosso povo não se disperse tanto e saiba de onde viemos, quem somos, e de onde viemos e o que queremos. Agora vamos entrar no tema das águas, falar sobre a regularização fundiária e a luta contra a privatização dos recursos hídricos. Quem conversa com a gente é a pesquisadora Elionice Sacramento, da Articulação Nacional de Pescadoras. Vamos ouvi-la. Eu sou Elionice Conceição Sacramento, sou uma mulher pescadora e quilombola, da raça de Filomena, sou da 6ª geração de mulheres dessa raça, que faz luta e resistência em defesa do território, pelo modo de vida, pelo direito de viver com dignidade, não só pelo direito de sobreviver, mas pelo direito de viver. E aí a gente, aqui no território, fala raça para dizer de linhagem, né? Ainda que alguns intelectuais vão afirmar que raça não existe, nós sempre fomos apontadas como dessa raça, especialmente quando a sociedade, as chamadas autoridades reprovavam uma postura nossa,
diziam que nós éramos assim porque éramos mulheres dessa raça, né? E que as mulheres dessa raça eram irreverentes, não levavam desaforo para casa, dentre outras coisas. Então, a gente também entendeu a importância de se apropriar desse conceito como uma categoria política de luta, né? Aí somos desses lugares, né? Olha, Eunice, queria começar te perguntando sobre como as mudanças climáticas afetam a vida das pescadoras. E também seria interessante te ouvir, porque muitas vezes as mulheres das águas ficam invisibilizadas, né, na discussão sobre o clima. Sim, primeiro eu gostaria de pontuar assim, né, quem são essas mulheres das águas. E a gente está nesse exercício de ampliar esse diálogo para também se apropriar mais dessa conceituação, porque até determinado momento da história, quem se afirmava nesse lugar éramos nós, as pescadoras, né? E aí a gente tem entendido que não só nós, as pescadoras, somos mulheres das águas, mas que outros grupos também são mulheres das águas, e que nós temos essas identidades, né, que se relacionam. Então a gente está falando das caiçaras, das ribeirinhas, das pescadoras quilombolas, das pescadoras indígenas, de outras mulheres, né? E a gente entende esse lugar de mulher das águas, de população das águas, tanto como profissão, mas não só como profissão, mas uma profissão articulada ao modo de vida e a relação com o ambiente que está pautado pela dinâmica das águas, né? Então, nós somos um povo, principalmente nós, as pescadoras, né? Tanto do mar quanto do rio, que se determina pelo tempo das marés, pelo movimento das águas, e essa é uma relação transatlântica, né? E a gente também vai dizer que as águas é a nossa primeira ancestral. Nós temos uma relação profunda com as águas, assim, uma relação que é uma relação de fé e de culto, é uma relação, muitas vezes, também de moradia, uma relação de produção de alimento, de recreação, uma relação de transporte, e entendemos, sobretudo, a importância de pedir bênção e pedir licença na relação com com as próprias águas, que ela é mãe, né? E ela é em si, né, essa grande entidade mesmo que determina as nossas vidas. E aí, falando desse impacto das mudanças ou das emergências climáticas nas nossas vidas, eu falava, por exemplo, que a gente se determina pelo tempo das marés, né? E esse é um conhecimento ancestral que nós temos que garante o nosso modo de vida, independente se a gente está no chamado campo tradicional, né, ou na cidade. E a gente vê, por exemplo, as pescadoras e pescadoras da cidade, ela precisa se orientar por esse movimento, de igual modo, nós que estamos mais nos territórios tradicionais, classificados como rural. E nessa determinação pelo tempo das marés, a gente vivencia períodos favoráveis, assim, favoráveis no sentido de pensar quantidade, diversidade de produção, acesso a costeiros que em outros momentos ficam encobertos, né? Então, esses períodos que a gente vai chamar de maré boa ou de maré grande, a gente se dedica mais ao período, ao processo de produção para o sustento. Nas marés que a gente vai chamar de marés pequena, que inclusive eu já fiz o exercício de relacionar essas marés à conjuntura política. Nas marés pequenas, a gente se dedica ao cuidado da saúde,
aos processos formativos, às atividades religiosas, dentre outras atividades, né? Possibilitando tanto que os costeiros de pesca se regenerem, quanto também que a gente possa possibilitar ao corpo um cuidado, considerando que nós somos uma categoria profissional, que a gente não tem normas regulamentadoras do trabalho, né? Então, quem regulamenta o nosso tempo de trabalho é essa própria água, é a dinâmica da maré, que é influenciada inclusive pela lua. E a gente foi percebendo nos últimos anos, né? Eu acho que tem quase uma década, uma mudança nessa dinâmica das marés. E a gente, por exemplo, isso estava desafiando o nosso conhecimento tradicional, inclusive quando nós vivenciamos a tragédia crime do derramamento do petróleo, somada a essa tragédia que depois se sucedeu da pandemia, da Covid-19, a gente perguntava muito aos intelectuais, biólogos, geógrafos, oceanógrafos, o que era que estava acontecendo, que esse nosso conhecimento sobre as marés, ele estava afetado, que a gente estava tendo duas marés grandes consecutivas, uma maré, aí a gente chama muito uma maré grande em cima da outra, a maré despontou duas vezes, né, e eles não sabiam nos dizer. Hoje a gente está entendendo que o derretimento das geleiras tem impacto nessas águas, né? E a gente está se perguntando, o ciclo das marés muda? E a gente teve a necessidade também de compreender sobre isso, que não é que o ciclo das marés está mudando, mas que o volume das águas estão aumentando. Isso somado ao desmatamento dos manguezais, para dar lugar aos resorts, aos projetos hoteleiros, turísticos, às aquiculturas e outros empreendimentos que é fetiche da sociedade brasileira de construir na praia, porque a água também é a bola da vez, é do projeto do capital, esse impacto tem chegado numa dimensão mais profunda, né? Então a gente está vivenciando, por exemplo, alagamento de áreas do nosso território, porque somada à pesca, nós sempre fizemos agricultura, né? Então, esses lugares onde o manguezal é desmatado, então está acontecendo alagamentos recorrentes. E aí, estudos já têm apontado, por exemplo, a importância dos manguezais para, inclusive, conter os impactos das mudanças ou das emergências climáticas. Aí a gente foi, a partir de uma observação desse colocar em xeque o nosso conhecimento tradicional, a gente foi vendo o quanto nós estávamos sendo impactadas numa proporção grande e que, ao mesmo tempo, isso não estava sendo debatido. Aqui no meu território, em algumas... Então, assim, a gente, aqui nesse território, que é o território de maior expressão pesqueira da Baía de Todos os Santos, a gente tem vivenciado, nos últimos anos, assim, um aquecimento muito grande das águas. E da lama, da areia, onde nós capturamos a produção. Consequentemente, a gente tem vivenciado mortandades assim, de marisco e alguns pescados assim, bem resistentes morrendo e morrendo muito. E aí a gente começou a vivenciar também, sofrer de uma aflição, né? Porque a gente já teve um impacto da tragédia crime do derramamento do petróleo. Nós tivemos outra situação, como a chamada Maré Vermelha, no início dos anos 2000, e, tipo, toda essa independência, essa autonomia que a gente alardeia aos quatro mundos, assim, que é tão importante para a gente, as pescadoras, seja de rio, seja de açudes, do mar, de não ter patrão, de fazer seu próprio horário, de construir independência, de produzir alimentos saudáveis, de qualidade, em diversidade.
Nós aqui na Bahia, que gostamos muito de dizer que nós somos também pessoas responsáveis por sustentar a cultura alimentar da Bahia, o que seria das muquecas, do acarajé da Bahia, sem a nossa produção. E nós que sabemos, por exemplo, que a independência, a guerra na Bahia, pela independência da Bahia também foi uma luta de alimento, uma guerra de alimento, e sabemos da importância das mulheres pescadoras quilombolas, como Maria Filipa, na luta pela independência do Brasil na Bahia, o que muito nos orgulha, né? A gente começa a se preocupar muito com essas questões, porque a gente visualizou esse impacto quando ele estava se apresentando de forma mais tímida. A gente apontou para os cientistas e para o Estado que a gente estava sendo impactado, a gente tem denunciado, a gente está vivenciando a diminuição da nossa produção e ainda assim a gente está invisibilizada no debate. Invisibilizadas porque a gente também está dizendo que assim não se trata de pensar em estratégias de resiliência, porque o que a gente precisa enfrentar é um modelo desenvolvimentista que ele é exterminador de povos e de tradições. Assim, a gente não quer se adaptar às mudanças climáticas ou às emergências climáticas, porque também a gente sabe que mudanças climáticas sempre existiram, né? E o que a gente está vivendo agora é uma emergência climática, né? Mas que a gente quer enfrentar o modelo de desenvolvimento, essa política desenvolvimentista que tem gerado essa emergência climática, assim, que a gente quer tratar as causas, a gente não quer mitigar os efeitos. E aí, tanto para governos, para o Estado, para algumas organizações, assim, fazer esse debate de forma mais profunda é um debate assim que não existe o interesse de fazer, porque quem está nos seus privilégios não quer abrir mão deles, né? E assim, a gente tem tratado essa questão com uma radicalidade necessária de quem quer garantir sua própria vida. E aí, uma das coisas também que eu tenho dito nesse debate é que talvez a gente precise parar de ficar fazendo esforços individuais, sozinhos, como se a responsabilidade fosse só nossa, de adiar o fim do mundo, porque o que a gente também está vendo em curso, a revolta das próprias águas, porque essa água que ela é mãe, que ela alimenta, ela não é só essa mãe, né? Ela não é só essa mãe bondosa, pacífica, né? Então, as águas, ela também se revolta, porque são águas que não cabem em barrelas. Perfeito. Eu queria também marcar para quem está ouvindo que Leonice falou algumas vezes do derramamento de petróleo, que é um episódio que já está bem esquecido para as pessoas, mas que quem vive no território ainda, enfim, enfrenta as consequências. Tem um especial no Diplo que a gente fez em parceria, inclusive com os pescadores da região, que tem textos bem interessantes sobre isso. Depois a gente pode colocar o link para quem tiver a fim de se aprofundar mais um pouco. São vários textos, tem textos mais acadêmicos, mas tem texto dos movimentos sociais dos territórios, que acho que pode ser interessante para as pessoas entenderem a dimensão, né, do que ela também do que a Leonice trouxe para a gente. E aí, para seguir com a conversa, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Leonice, sobre a importância da regularização dos territórios de pescas, né? Como uma forma, inclusive, de combater as mudanças climáticas. E eu queria que você conectasse essa luta pela regularização com a luta contra a privatização das águas, né? Porque elas estão totalmente ligadas, não? A questão fundiária, ela é uma questão central para a gente, né? Inclusive,
a partir de 2011, o movimento de pescadores e pescadoras, a articulação das mulheres pescadoras, nós estabelecemos a defesa do território como a pauta central do movimento, né? E a gente tem colocado para a sociedade de que políticas públicas, elas são importantes, mas não adianta fazer só o investimento em políticas públicas de habitação, dentre outras, se a gente não tiver o território. E a gente está falando enquanto pescadores, pescadoras, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, pessoas com identidades complementares, né? E com modo de vida também diverso, nós estamos falando que trata-se de um território de terra e águas, né? E talvez para um segmento dos formuladores da política pública, a regularização do território de terras, ainda que a gente não tenha avançado nessa regularização, existem mecanismos orientadores desse processo de regularização que podem parecer mais fáceis de ser executados, né? Mas a gente está falando também da regularização do território de águas, né? E essa regularização que a gente pauta, ela não é uma regularização para interesse ou para uso de um único grupo, né? Porque as águas é um bem difuso, né? É também compartilhada, né? E aí, quando a gente fala da importância de regularizar o território das águas, é que o Estado reconheça algo que nos nossos territórios sempre teve presente. Então, avançar na regularização fundiária é extremamente importante para o conjunto dos povos no Brasil e avançar na regularização fundiária desse território de águas, né? Porque a gente, pescadoras e pescadores, ainda tem precisado fazer uma disputa conceitual importante, né? Porque nossas questões, historicamente, esteve ligadas às questões da agricultura. E aí, isso também nos invisibilizou. A gente tem instituído no Brasil uma noção de campesinato, né, que esse campesinato também muitas vezes não nos representa. Uma noção de ruralidade, o olhar, por exemplo, para as comunidades quilombolas, é um olhar ainda pautada na dimensão do que foi construído pelo Conselho Ultramarino de 1700, quilombo como lugar do atraso, da não produção, lugar da miséria, e aí a gente tem disputado essas narrativas e construído contra-narrativa. E a sociedade brasileira, inclusive, desconhece a importância do território pesqueiro, desconhece quem são as pescadoras e os pescadores no Brasil, desconhece que nós produzimos 70% de todo o pescado brasileiro, desconhece a nossa importância, ainda que gostem de comer pescado, ainda que tenha fascínio pelas praias, que a burguesia goste de vir para a Bahia fazer seus casamentos no território da invasão, né, em Trancoso e em outros lugares na região sul da Bahia, essa sociedade não nos vê, né, não nos vê e também não reconhece a importância das nossas águas, né, das nossas águas. Gostam até
de vir para a festa de Iemanjá, no 2 de fevereiro, no Rio Vermelho. Mas nesse dia bota flores nas águas, mas não tem com as águas o respeito necessário que não que as águas precisem, porque quem precisa somos nós das águas, mas não tem o respeito que é devido às águas por tudo que ela representa. Perfeito. Eu queria também marcar para quem está ouvindo que Leonice falou algumas vezes do derramamento de petróleo, que é um episódio que já está bem esquecido para as pessoas, mas que quem vive no território ainda, enfim, enfrenta as consequências. Tem um especial no Diplo que a gente fez em parceria, inclusive com os pescadores da região, que tem textos bem interessantes sobre isso. Depois a gente pode colocar o link para quem tiver a fim de se aprofundar mais um pouco. São vários textos, tem textos mais acadêmicos, mas tem texto dos movimentos sociais dos territórios, que acho que pode ser interessante para as pessoas entenderem a dimensão, né, do que ela também do que a Leonice trouxe para a gente. E aí, para seguir com a conversa, eu queria que você falasse um pouco para a gente, Leonice, sobre a importância da regularização dos territórios de pescas, né? Como uma forma, inclusive, de combater as mudanças climáticas. E eu queria que você conectasse essa luta pela regularização com a luta contra a privatização das águas, né? Porque elas estão totalmente ligadas, não? A questão fundiária, ela é uma questão central para a gente, né? Inclusive, a partir de 2011, o movimento de pescadores e pescadoras, a articulação das mulheres pescadoras, nós estabelecemos a defesa do território como a pauta central do movimento, né? E a gente tem colocado para a sociedade de que políticas públicas, elas são importantes, mas não adianta fazer só investimento em políticas públicas de habitação, dentre outras, se a gente não tiver o território. E a gente está falando, enquanto pescadores, pescadoras, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, pessoas com identidades complementares, né, e com modo de vida também diverso, nós estamos falando que trata-se de um território de terra e águas, né? E talvez para um segmento dos formuladores da política pública, a regularização do território de terras, ainda que a gente não tenha avançado nessa regularização, existem mecanismos orientadores desse processo de regularização que podem parecer mais fáceis de ser executados, né? Mas a gente está falando também da regularização do território de águas, né? E essa regularização que a gente pauta, ela não é uma regularização para interesse ou para uso de um único grupo, né? Porque as águas é um bem difuso, né? É também compartilhada, né? E aí, quando a gente fala da importância de regularizar o território das águas, é que o Estado reconheça algo que nos nossos territórios sempre teve presente. Chegamos ao fim de mais um episódio da série Mulheres do Cerrado, lembrando que este é um especial do Guilhotina, em parceria com a SESI, a Articulação de Mulheres do Cerrado e a Campanha em Defesa do Cerrado. Apoiadores Rex Epper e Instituto Ibirapitanga. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar por esse assunto.
A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, e pelo Luiz Brasilino. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tetúlia, fez a edição, a sonorização e o desenho de som. O apoio de produção é de Ariana Gomes, da Articulação de Mulheres do Cerrado, de Bruno Santiago Alface, da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, e de Olga Matos, Rosana Fernandes e Patrícia Gordano, da SESI.